Boa noite, pessoal. Vamos então para a segunda parte da nossa aula. Queria reforçar para vocês que esse conteúdo não é simples, né? Que é um conteúdo bastante complicado. Então, estou à disposição de vocês. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem me procurar, podem enviar uma mensagem, eu tento esclarecer. E também vocês podem buscar no YouTube, tem muitos outros vídeos sobre a ciência do comportamento, né? Psicologia comportamental, onde vocês podem também ter algum esclarecimento. Bom, nessa primeira parte, nós falamos do chamado comportamento respondente. Esse comportamento, usualmente, ele é associado a uma resposta fisiológica, né? São comportamentos que a gente já tem, né? Comportamentos reflexos, como a salivação, como a sudorese, né? Como a transpiração, o batimento cardíaco, né? O aumento da frequência cardíaca, que podem ser eliciados por meio de uma história de emparelhamento. Então, a gente viu que os cientistas descobriram no laboratório, né, que quando um estímulo que antes era neutro é emparelhado a um estímulo condicionado, esse estímulo passa a produzir uma resposta condicionada. Então, voltando a alguns exemplos que a gente trabalhou, por exemplo, quando você, sei lá, escuta um barulho muito alto, seu coração dispara. Então, o condicionamento respondente, ele diz respeito a comportamentos que a gente não tem o controle, mas que são eliciados para um estímulo que está associado à nossa história de aprendizagem, certo? Nesse segundo momento, eu vou falar para vocês sobre o comportamento operante, né? Então, prestem atenção nessas nomenclaturas, né? A gente está falando de um comportamento respondente, que era associado a uma resposta do organismo a um estímulo ambiental. Agora a gente está falando de um comportamento operante, ou seja, um comportamento que o sujeito opera sobre a realidade, um comportamento que o sujeito age, certo? Não uma mera resposta a um estímulo ambiental. Vamos lá nos slides. Vamos passar aqui. Bom, o comportamento operante ele também foi descoberto, né, por meio de experimentos laboratoriais, né? Aqui a gente tem um experimento laboratorial que ficou conhecido como caixa de Skinner, né, em razão de ter sido criado pelo um dos fundadores da psicologia comportamental, né? Por meio desse experimento, o Skinner realizou 3 experimentos, né, 3 tipos de testagem, onde ele descobriu 3 tipos de comportamento operante. Vejam só, é, é, no primeiro experimento, o Skinner, ele coloca esse rato, né, dentro de uma caixa, e a cada vez que o rato pressiona essa barra, o, lhe é fornecido uma porção de alimento ou uma porção de água. Então, cada vez que o rato pressiona essa barra, mesmo que nas primeiras vezes ele faça isso acidentalmente, ele é fornecido uma porção de água ou de comida. Então, o que o cientista descobre? Ele descobre que o rato que antes pressionava a barra acidentalmente, ele passa a pressionar a barra de forma intencional para adquirir a comida, ou seja, a comida, o alimento, a água ali aparece como um reforço, né? Então, nesse primeiro experimento, o Skinner ele descobriu o reforço positivo, ou seja, que a gente se comporta, né, que a gente se comporta em busca de uma recompensa, certo? Então, o rato pressiona a barra para ganhar uma recompensa. Em seguida, ele fez um outro experimento onde é, era fornecida uma corrente elétrica, né, dava um choque no ratinho mesmo, e aí cada vez que o rato encostava na barra, esse choque parava. Então, da mesma forma, né, o rato que em primeiro momento pressionava a barra de forma acidental, ele passa a pressionar a barra de forma intencional. Então, nesse segundo experimento, o Skinner descobre o reforço negativo, ou seja, quando o sujeito se comporta no sentido de evitar uma consequência aversiva, né? Ele se comporta para evitar ou para retirar uma consequência aversiva. Então, veja, recapitulando, a gente tem o primeiro experimento em que ele descobre que o ratinho se comporta em busca de uma recompensa.
E tem um segundo experimento em que o rato se comporta para evitar uma consequência aversiva, que no caso era o choque, tá? Então veja que nesses dois casos, né, nos casos do reforçamento, a gente tem uma consequência que aumenta a frequência desse comportamento, tá? Num terceiro experimento, o ratinho já condicionado, né, o ratinho que pressionava a barra para ganhar um alimento, cada vez que ele pressiona a barra, em vez de ganhar o alimento, ele toma um choque. Então, o que que ele descobre nesse terceiro experimento? Ele descobre a punição, ou seja, ele percebe que o ratinho que antes pressionava a barra para ganhar um alimento, certo? Ele deixa de pressionar a barra para evitar tomar o choque, ou seja, a punição, diferente do reforço, ele provoca a extinção do comportamento. Então, a gente tem o reforço positivo, onde o organismo ele emite um comportamento em busca de uma recompensa. Nós temos o reforço negativo, onde o sujeito emite um comportamento para evitar uma consequência aversiva ou para sair de uma consequência aversiva. E nós temos a punição, em que ele deixa de emitir um comportamento para evitar, em decorrência da consequência punitiva, tá? Nossa, professor, meu Deus, não entendi nada, que complicado. Calma lá que nós vamos entender, tá? Mas eu queria reforçar muito para vocês a importância de vocês lerem, tentarem fazer a leitura lá do livro, As Psicologias, né? O comportamento, o capítulo 4 que fala sobre a psicologia comportamental, ele é muito esclarecedor, tá? Então veja só, olha aqui essa frase que nós temos, né? Opa, perdão. O comportamento operante se dá por meio de uma relação funcional entre a ação do indivíduo, a emissão do comportamento e as suas consequências, certo? Então, como eu falei lá no comecinho da aula 1, né, a grande descoberta da ciência comportamental é que nosso comportamento é modelado pelas consequências, seja em busca de uma recompensa, seja para evitar uma consequência aversiva ou mesmo em decorrência de uma punição. Vamos ver aqui nos exemplos concretos para ficar mais fácil? Bom, uma pessoa saiu caminhando na rua no meio da madrugada e foi assaltada. A consequência de ter sido assaltada irá fazer com que esse comportamento provavelmente não se repita. Ou seja, olha só, você saiu de madrugada na rua e foi assaltado, né? Então, é provável, né? Ou seja, a gente sempre trata os comportamentos operantes em termos de probabilidade, é provável que você não vá repetir esse comportamento. É provável que você não vai repetir o comportamento de sair à rua à noite. Então, aqui a gente tem uma punição, né? A pessoa saiu, sofreu uma consequência negativa, e aí ela diminui a frequência do comportamento, tá? O aluno foi fazer uma pergunta e o professor fez piada com a pergunta, humilhando frente aos seus colegas. A consequência da humilhação sofrida pelo aluno irá provavelmente extinguir o comportamento do aluno de perguntar. Então, veja só, é, olha esse exemplo que interessante, né? Então, o aluno foi lá fazer uma pergunta e o professor fez piada, né? Caçoou do aluno, riu, expôs ele aos colegas. Então, é provável que esse aluno nunca mais vai fazer pergunta, que esse comportamento não irá se repetir. Então, que novamente a gente tem um caso de punição. Você entregou os relatórios em dia para o seu supervisor de trabalho e foi bastante elogiado. Provavelmente irá sempre se esforçar para cumprir os prazos na espera de receber novamente o elogio. Então, aqui a gente tem um caso de reforço positivo, né? Você cumpriu o prazo, foi elogiado, então é provável que esse comportamento se repita. Da mesma forma, sei lá, você postou uma foto tomando cerveja no Instagram e teve muitas curtidas, né? É provável que você vá repetir esse comportamento. Você postou uma foto estudando no Instagram e teve pouquíssimas curtidas, né? É provável que esse comportamento não vai se repetir. Então, veja só, tudo que aumenta a frequência do comportamento é um reforço, tudo que diminui a frequência de um comportamento é uma punição. Funcionário é sempre participativo.
cumpre os prazos, respeita os horários, traz ideias inovadoras, mas seu trabalho nunca é reconhecido, né? Então, provavelmente ele irá se sentir desmotivado, né? Esse comportamento provavelmente não irá se repetir. Então, novamente, aqui a gente tem um caso de punição. Você faltou ao trabalho ontem e não aconteceu nada. Não chamaram sua atenção e nem descontaram do seu salário. Esse comportamento provavelmente irá se repetir. Olha só, você falta ao trabalho, não acontece nada, ou você chega atrasado, não acontece nada, provavelmente esse comportamento vai se repetir, né? Como acontece na nossa aula, né? Pessoas chegam muito atrasadas. Se eu começar a punir os alunos, né? Começar a fazer chamadas 6h45, ou começar a dar falta para quem chega atrasado, provavelmente esse comportamento vai diminuir, tá? Último exemplo aqui, você tirou nota baixa na N1. Para não tirar nota baixa novamente, estudou bastante para N2. Então, olha, você tirou uma nota baixa e para evitar tirar nota baixa novamente, você estudou bastante. Então, aqui a gente tem um exemplo de reforço negativo, em que a frequência do comportamento de estudar aumentou bastante para evitar que você tivesse novamente uma nota baixa, novamente uma consequência aversiva. Então, pessoal, a gente pode pensar uma série de exemplos, né? Muitos exemplos aí, por exemplo, você se matriculou na academia. Então, à medida que você vai começando a ganhar massa muscular, né, você se sente mais motivado a malhar mais. Então, a gente tem um caso aí de reforço positivo, né? Agora, você matriculou na academia, está lá treinando, treinando para ganhar massa muscular, né? A tendência é que aos poucos você vá desistindo. Então, vejam só, tudo isso que usualmente a gente trata como motivação ou desmotivação, a gente pode tratar em termos de reforço, né, do comportamento que é reforçado ou de uma punição. Por exemplo, aí para quem é mãe de criança, né? A criança está lá dando uma birra, aí você, com falta de paciência, vai lá e satisfaz a vontade dela, vai lá e compra o brinquedo. O que você está fazendo? Você está reforçando esse comportamento de birra da criança. Ela vai continuar fazendo birra, né? Enfim, a gente pode falar sobre crimes, né? O cara vai e comete um crime e não é punido por isso, né? O que que o sistema penal faz? Está reforçando ele, né? Mostrando que compensa cometer crime, aumentando a frequência desse comportamento, tá? Para finalizar aqui, eu vou então a gente tem esses conceitos, né? Alguns conceitos fundamentais aqui. O conceito de contingência, que ele é o conjunto formado pelo contexto, o ambiente na qual a resposta ocorreu, a própria resposta é a consequência. Então, veja só, a gente tem lá no comportamento respondente, a gente tem estímulo-resposta, que a gente tem antecedente, resposta e consequência, né? E uma coisa importante também esclarecer que os reforçadores eles são diferentes para cada pessoa, né? Por exemplo, eu chego na sala de aula e falo assim, gente, quem tirar acima de 9 vai ganhar uma caixa de chocolate, né? Mas pode ter alguém lá na sala que tem intolerância à lactose e não pode comer chocolate. Então, minha recompensa não vai ser um reforçador para esse sujeito. Vocês estão entendendo? O conceito de condicionamento, né? O processo ou relação por meio do qual um comportamento é aprendido, reforçado ou extinguido. Então, vejam só que para psicologia comportamental, todo o nosso comportamento ele é condicionado, seja por meio de um condicionamento respondente, né? Por meio de um emparelhamento, ou por um processo de reforçamento ou punição. Então, todo o processo de comportamento do ser humano, ele é aprendido ou pelo aparelhamento ou pelos processos de reforçamento e punição. Então, reforço é o elemento externo que, ao ser inserido ou retirado, aumenta a probabilidade de que o comportamento emitido se repita. Então, gravem isso, gente. Tudo que aumenta a probabilidade de um comportamento se repetir é um reforço. Tá? Vocês não vão analisar o reforço em termos de uma recompensa ou não recompensa. Vocês vão analisar o reforço no sentido de que ele aumenta a probabilidade de que esse comportamento se repita, né?
Às vezes o sujeito se comporta para evitar uma situação aversiva, ou seja, pode ser um reforço, né? Você se comporta, aumenta a frequência do comportamento para evitar uma consequência punitiva. Como é o caso lá do sujeito estuda muito para a prova para evitar tirar uma nota baixa, certo? Punição, elemento externo que diminui a probabilidade de que um comportamento se repita. Então, punição, né, gravem bem, é todo tipo de elemento externo que diminui a probabilidade. Né? Tudo que diminui a probabilidade de que um comportamento se repita é uma punição. Extinção, quando em consequência de uma punição, um comportamento emitido deixa de existir. Né? Então, vamos voltar lá no exemplo da birra. Se a criança dá birra, em vez de você comprar o negócio para ela, você dar uma chinelada nela, né, provavelmente que esse comportamento de birra não vai se repetir, vai se extinguir. Tá? E processo de generalização, né, onde respostas semelhantes para estímulos ou consequências diferentes. Então, às vezes, a gente tem generalização do processo de reforçamento, né, onde, onde um reforço e um outro tipo de consequência semelhante também pode ser reforçadora, certo? Pessoal, isso aí é o básico do básico, tá? Da psicologia comportamental. Quando a gente tiver dúvidas, quando a gente estiver junto, eu vou tirar as dúvidas de vocês, mas por enquanto eu estou aqui à disposição. Um abração e até a